Professor, uma máquina pode aprender preconceito? A resposta assusta mais do que parece. Quando a gente pensa em inteligência artificial, normalmente imagina uma tecnologia fria, lógica, matemática e neutra. Afinal, uma máquina não tem opinião própria, não sente raiva, não escolhe gostar mais de uma pessoa do que de outra. Mas existe um detalhe que muda tudo. A inteligência artificial aprende com dados humanos. E os dados humanos carregam a nossa história, os nossos erros, as nossas desigualdades e muitas vezes os nossos preconceitos. Então o problema não é imaginar uma inteligência artificial odiando alguém. O problema é muito mais silencioso. Ela pode aprender padrões injustos e repetir esses padrões como se fossem decisões objetivas. Isso se chama viés algorítmico. Viés algorítmico acontece quando um sistema de inteligência artificial favorece ou prejudica certos grupos de pessoas. E isso pode aparecer em lugares muito importantes: seleção de emprego, aprovação de crédito, reconhecimento facial, recomendações de conteúdo, policiamento preditivo, escolas e até sistemas de saúde. Pensa comigo. Imagine uma empresa que usa inteligência artificial para escolher candidatos para uma vaga de liderança. Se durante anos essa empresa contratou muito mais homens do que mulheres para cargos de chefia, a inteligência artificial pode analisar os dados antigos e concluir que perfis masculinos são mais compatíveis com liderança. Mas isso não significa que homens sejam melhores líderes. Significa apenas que aquele era o padrão do passado. A inteligência artificial não entendeu justiça. Ela entendeu repetição. E repetição não é verdade. Esse é um dos maiores perigos da inteligência artificial, a falsa neutralidade. Quando uma pessoa toma uma decisão injusta, a gente pode questionar. Mas quando um sistema apresenta uma resposta com aparência técnica, muita gente aceita sem discutir. Se o computador disse, deve estar certo. Só que algoritmo não é mágica. Algoritmo é uma sequência de instruções criada por pessoas, treinada com dados coletados de uma sociedade real. E essa sociedade real tem desigualdades. Então a pergunta não é apenas: a inteligência artificial pode discriminar? A pergunta mais profunda é: que tipo de mundo nós estamos ensinando para a inteligência artificial? Se o mundo ensina desigualdade, a inteligência artificial pode aprender desigualdade. Se os dados escondem injustiças, o sistema pode transformar essas injustiças em regra. E se ninguém fiscaliza, essa regra começa a afetar vidas reais. Uma pessoa pode ter crédito negado porque mora em uma região historicamente associada a maior risco financeiro. Um candidato pode ser eliminado antes mesmo de falar com um recrutador porque o algoritmo comparou seu perfil com contratações antigas. Uma tecnologia de reconhecimento facial pode funcionar melhor para alguns rostos do que para outros, criando riscos sérios em sistemas de segurança. Uma plataforma pode recomendar conteúdos de forma desigual, reforçando bolhas, estereótipos e visões distorcidas do mundo. E talvez o ponto mais preocupante seja este. Muitas vezes, a pessoa afetada nem sabe que foi julgada por um algoritmo. Ela só recebe um não. Não foi aprovada, não foi chamada, não foi selecionada, não recebeu a oportunidade. E por trás desse não, pode existir uma decisão automatizada que quase ninguém consegue explicar. Mas então, a culpa é da inteligência artificial? Não exatamente. A inteligência artificial não tem consciência moral. Ela não acorda decidindo ser justa ou injusta. Ela não entende dignidade humana do jeito que nós entendemos. A responsabilidade é humana. Está em quem coleta os dados, em quem escolhe quais dados entram no sistema, em quem define o que é sucesso, em quem testa o modelo, em quem coloca essa tecnologia no mercado e em quem decide confiar decisões importantes a uma máquina.
Por isso, falar de viés algorítmico não é ser contra a inteligência artificial, é querer uma inteligência artificial melhor, mais segura, mais transparente, mais responsável, mais humana nos seus impactos. A tecnologia pode ajudar muito, pode acelerar diagnósticos, melhorar serviços, identificar problemas, automatizar tarefas e ampliar oportunidades. Mas para isso, ela precisa ser bem construída. Como reduzir esse problema? Primeiro, usando dados mais diversos e representativos. Segundo, testando sistemas em diferentes grupos de pessoas. Terceiro, exigindo transparência sobre decisões automatizadas. Quarto, mantendo seres humanos responsáveis nas decisões mais importantes. E quinto, garantindo o direito de contestação. Porque se um algoritmo nega uma vaga, um crédito, uma bolsa ou um atendimento, a pessoa afetada precisa ter o direito de entender o motivo e questionar a decisão. Uma sociedade justa não pode entregar decisões sérias para uma caixa preta. Então, voltando à pergunta inicial, uma máquina pode aprender preconceito? Pode. Mas não porque ela nasceu preconceituosa. Ela pode aprender preconceito porque nós entregamos a ela dados de um mundo desigual e pedimos que ela encontre padrões. A grande questão não é apenas se a inteligência artificial vai substituir os humanos. A grande questão é se ela vai repetir os nossos piores erros em escala muito maior. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você confiaria em uma inteligência artificial para decidir uma vaga de emprego, um empréstimo ou uma bolsa de estudos? Porque essa conversa já não é mais sobre o futuro, ela já começou.